falar de Bahia, que tem aumento de 5% no preço da gasolina e ajuste do diesel é de 2%. Ah, rapaz, meu querido, prepara o bolso. Tudo nessa questão dos combustíveis estava muito claro. Como é que eles reduziram os preços dos combustíveis no governo passado? Eles tiraram os impostos federais, tiraram depois os impostos estaduais e foram mantendo o preço da gasolina em patamares internacionais, que eles chamam de paridade com o preço internacional. Essa era a política de preços da Petrobras, era assim que funcionava, às vezes baixava, às vezes aumentava, porque tem a ver com a oscilação dos mercados internacionais. Lá nos Estados Unidos é assim também, de vez em quando sobe, de vez em quando desce. Desde que esse novo governo entrou, eles voltaram a cobrar os impostos e agora, semana passada, falaram que iam baixar o preço da gasolina. Então, quer dizer, agora está meio confuso, ninguém sabe qual vai ser o critério. Eles podem tentar fazer como fizeram no governo Dilma, que é baixar na canetada, quer dizer, forçar um prejuízo dentro da Petrobras, ou não. Enfim, eu acho que toda essa negociação aí com a questão da Petrobras, nesse momento não está muito claro o que vai acontecer. Eu acho que pode acontecer de tudo. Acho que pode baixar mais, porque eles podem fazer alguma medida popular, acho que pode subir, acho que tem os impostos estaduais também que vão ter que entrar em algum momento, estão falando que vão voltar, parece que a desoneração foi de um ano só, não tenho certeza. Queria até que a Rebeca olhasse isso, mas parece que a partir de julho essa oneração aí dos estados, né, vai voltar para o preço da gasolina. Então, vai oscilar muito esse mercado ainda. Eu não sei o que opinar nesse momento sobre isso. Porque não está clara a política, né? É difícil, a Petrobras tinha uma gestão e agora tem uma gestão igual à gestão que teve antes. Então, a gente pode esperar de tudo. Na verdade, é isso. Vamos lá, meu querido ouvinte. Anteontem, são 8 horas e 25 minutos. Anteontem estávamos aqui comemorando o afastamento do Jorge Viana, senador licenciado do PT, da Apex, mas a justiça suspendeu a decisão que afastou o Jorge Viana da presidência da Apex. Coloca as risadas aí. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a decisão da 5ª Vara Federal Civil do DF, que anulou na segunda-feira a posse de Jorge Viana no cargo de presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Eu acho lamentável e esperado. Lamentável porque como qualquer pessoa pode assumir um cargo para o qual não tem currículo, né? Não tem um mínimo de formação exigida, quer dizer, você precisa de um mínimo de formação ou de informação para poder fazer um determinado trabalho. Parece isso está tudo da empresa, no job description, quer dizer, mas para a esquerda nada disso importa. Porque eles têm o judiciário aparelhado, então se tiver que mudar a regra do jogo, eles mudam. Mudaram a regra do jogo das estatais, e vão mudar todas que eles precisarem para acomodar os seus parceiros. Querem mudar a história dos sindicatos, eles vão tentar acomodar de qualquer maneira. O que assusta nesse governo, primeiro, é a falta de capacidade técnica e depois essa politização de pastas importantes para o desenvolvimento do Brasil. Eu vou dar um dado só do meu setor, que é o setor de imóveis, que durante anos de governo petista ficou afastado de qualquer ação da Apex. E recentemente, quer dizer, desde 2019 para cá, a Apex tem ajudado o setor. E nós recebemos um número ontem, em março, as exportações de imóveis foram responsáveis por 40% do mercado no Brasil. Isso é esforço da Apex, da Bimóvel e vários outros órgãos que estão fazendo o Brasil participar aí da Feira de Milão. Na semana passada a gente participou da Feira de Nova York. Isso tudo patrocinado pela Apex, mas são contratos do ano passado. Toda a indústria agora assustada, sem saber se nessa nova gestão esses contratos vão continuar acontecendo. Então, é isso que me assusta, né? Além da falta de currículo básico, né, para uma pessoa exercer a presidência, o quanto, né, ele vai fazer de bem para o país ou manter, pelo menos, aqueles projetos que estavam funcionando. Essa que é a grande questão sobre o seu Jorge Viana. Eu espero que ele seja um excelente presidente da Apex. Eu só acho que deveria começar a estudar inglês. Isso, vamos falar de Lula agora também, o presidente da República, que já decidiu indicar o Cristiano Zanin ao STF.
Ministros do STF já foram informados que o petista indicará o seu advogado pessoal para a Suprema Corte em breve. Lamentável. Acho que esse inclusive, deve ser o motivo do almoço, né? Conversar e tentar entender, os dois ali se entenderem. Eu acho que com essa configuração de Suprema Corte que está acima dos outros poderes e que foi nomeada por presidentes de um determinado linha de pensamento, que é o que a gente tem hoje, mais ou menos o que a Vanessa falou, o STF foi indicado por diversos presidentes, como os últimos presidentes foram todos de esquerda, o STF é todo de esquerda, então a gente não consegue fazer nada. E esse Supremo Tribunal Federal, hoje, está tomando para si atitudes e posições que não estavam, ou não eram, e não são previstas na nossa Constituição. Então, o que está acontecendo? A insegurança jurídica do Brasil, evidentemente, aumenta. E o papel do STF fica pior, fica mais defensor de uma linha só de pensamento, nos aproxima mais do que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Então, quando eu digo que a gente precisa rever a nossa Constituição e rever o papel do Supremo Tribunal Federal dentro do nosso sistema, porque o nosso sistema de pesos e contrapesos político, que deveria ser o Senado, também não é confiável, porque o Senado responde ao próprio Tribunal Superior, ao próprio STF. Então, o que acontece é que um não ataca o outro. E se um não ataca o outro, você não tem o sistema de pesos e contrapesos. Então, hoje o Brasil, porque a nossa Suprema Corte foi 100% quase toda nomeada pelos governos de esquerda, com exceção das duas indicações do presidente Bolsonaro, que a gente não tem bem ideia de para que lado elas vão, ou deveriam ser, como deveria ser toda, neutra. Então, assim, de qualquer maneira, o que nós estamos vivendo e vamos viver nas próximas gerações, porque para nosso azar, esse Zanin ainda é jovem, então vai demorar para se aposentar, é a radicalização cada vez maior do Supremo Tribunal Federal, no sentido de criar uma elite política praticamente feudal no Brasil e transformar o Brasil, pouco a pouco, numa Venezuela. É isso que eu acho. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça, mas cada vez que uma nomeação dessas vem e passa pelo Senado, acaba nos mostrando que a impunidade veio mesmo para ficar, que a ditadura do judiciário virou uma realidade e que nessa insegurança jurídica investir nesse país é realmente muito arriscado. Olha o que disse o Deltan Dallagnol. Eu achei essa notícia, está lá no nosso portal de notícias, o Brado Jornal, mas é absurda a capacidade de inocência do senhor ex-procurador Dallagnol. Olha o que ele disse, abre aspas, procurei Lira, mas ele fechou as portas. Te falar, viu? Eu primeiro vou pegar o gancho lá no que o Gabriel falou. Até quando a direita vai achar que tem uma espécie de líder e as pessoas não vão se manifestar pelas suas próprias convicções? Eu acho que, independente, se fosse a Gleice Hoffmann a ser caçada pelo TSE, vocês acham que a esquerda inteira não ia se manifestar a favor dela? Sem dúvida. Então, essa direita, como é que o Gabriel falou? Gostei? Ratanabá. Isso é uma coisa muito importante para você acordar aí. Porque já deviam ter ido para a rua quando o Lula foi solto. Deviam ter ido para a rua quando Daniel Silveira foi preso. E tem que ir para a rua para defender o Dallagnol, seja o Dallagnol quem for. Por quê? Se a gente não for isso, todos serão caçados. Todos serão caçados. Ou vocês não perceberam ainda? Então, eles já começaram a narrativa na CPMI de ontem a dizer que os eleitores que foram para a rua e vandalizaram, quem é responsável é o parlamentar. Eles já estão armando uma cama aí para caçar todo mundo, ninguém está vendo. Então, independente de quem está chamando, independente do que for, ninguém precisou nunca chamar ninguém. As pessoas têm que se manifestar contra essas arbitrariedades sempre. Sempre. Eu até entendo que umas lideranças ou outras digam para as pessoas não irem, segurem a onda. Eu não sei se estão defendendo as pessoas, as pautas ou a si mesmo. O que eu acho é, cada um tem que agir pela sua convicção. E a convicção de todo mundo é que isso é uma injustiça.
Isso que estão fazendo com o Deltan Dallagnol é uma injustiça. Ele pode ter feito isso, aquilo que a gente discorda, não vamos entrar nesse mérito. Ninguém é 100% em nada. Agora, o fato é que, de novo, estão tirando do Paraná não sei quantos mil eleitores, a voz de não sei quantos mil eleitores. E nós, o povo, tem que ir para a rua para defender não o Dallagnol, mas a democracia. Porque o motivo é pífio. E vão inventar qualquer motivo para caçar todo mundo. E aí fica nesse purismo, não, porque ele, porque o outro, não interessa. O que interessa é a pauta. E se a direita não entender que tem que lutar pela pauta, e não por pessoas, nem por partidos, mas pela pauta, que é a democracia de verdade no Brasil, que é uma justiça que funcione, que é a democracia de verdade, e que essas brincadeiras aí de caçar parlamentar é muito perigoso. Botar na cadeia parlamentar, muito perigoso. Por motivos pífios da pessoa ter feito sequer uma piada. Nós temos um humorista praticamente preso por ter feito piadas. Então, olha onde é que nós estamos indo. Então, você não tem que ir para a rua por esse motivo, ou por aquele, ou por aquela pessoa, ou por outra. Você tem que ir para a rua pelas suas convicções. E a convicção é que isso que está acontecendo hoje no Brasil é uma injustiça, sim. E é o início de uma injustiça que pode ser muito ruim e muito prejudicial para todos nós. É isso que eu acho. Vamos lá, gente. O Ivan Kleber vai falar sobre a nova decisão da justiça inglesa. Homens que se sentem mulher serão proibidos de competir na categoria feminina. Até postei um meme nas minhas redes sociais. Eu acho que toda essa agenda de gênero é uma agenda que foi entrando na sociedade e as pessoas não foram nem percebendo. Quando estão começando a perceber, quando você vê o absurdo daquele rapaz que a Vanessa bem lembrou, aquela cena, né? Quer dizer, um homem, as menininhas, essas três, a primeiro, segundo, terceiro lugar, assim, abraçadas, e aquele homem enorme ali, levando o título, né? Foi até depois condecorado nos Estados Unidos como atleta feminino do ano, né? Não sei se vocês sabiam. Mas, assim, isso demonstra, né? Para aquelas mulheres também que não estavam assim acordadas para o risco que isso representa, eu acho que chamou muita atenção, e aí você está vendo já em alguns lugares isso mudando. Eu acho que essa questão do ciclismo teve a ver também com um trans que ganhou, né, uma mulher trans aí que ganhou a competição feminina de ciclismo, né, que também foi uma coisa que chocou, né, que era uma pessoa muito maior, né, de compilação física muito maior, porque isso não é nenhuma questão de aceitação, é uma questão biológica. Desde formação do pulmão, formação da capacidade respiratória e coisas que contribuem no esporte, porque o esporte é uma coisa de performance. E aí você falou das mulheres que apoiam esse absurdo. Eu vou lembrar da nossa ministra dos esportes, hoje, Ana Moser, a ministra dos esportes do governo Lula, aprova e aplaude as mulheres trans em esportes femininos. Ela, que é uma atleta feminina, que sabe da dificuldade, jogou vôlei, e ela mesmo assim, ela tem defendido essa agenda aqui no Brasil. A gente tem um caso também de uma jogadora de vôlei, esqueci o nome dela, Tiffany, eu acho, que também é biologicamente um homem que se sente mulher, e é lógico, ela tem 2 metros de altura, ela até no time deve fazer uma diferença boa ali para o time ganhar. Mas a gente fica olhando que esse tipo de militância que não faz sentido biológico, e quando as pessoas são obrigadas a acharem que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Homem e mulher têm biologias completamente diferentes, e tentar ensinar para as crianças que é a mesma coisa, que é essa ideologia de gênero, ou que isso não é importante, e todas essas coisas que falam dessa agenda, para nós aqui no Brasil é um despertar, né, que veio, eu acho, muito também pelo discurso do ex-presidente Bolsonaro, porque ele falou várias vezes sobre essa agenda, o professor Olavo também falava, e a gente não estava bem assim acordado para isso, as mães, os pais, e hoje eu vejo que as pessoas estão muito mais acordadas. Então, leis como essa que passou na Inglaterra e essa da Flórida são as primeiras de várias que vão acabar acontecendo em vários outros lugares, porque as pessoas vão começar a ver o quanto que isso é prejudicial para si mesmas, né? Porque isso
o esporte feminino é igual destruir o esporte feminino. Pronto, é isso. Imagina uma competição de jiu-jitsu, uma mulher que se sente homem e outra uma mulher. Na hora da aposta, como disse o Timóteo, tá fácil, né? Vou apostar logo no homem biológico, porque é evidente que deve ser mais fácil. Ao mesmo tempo, o oposto não é problemático, porque nunca ninguém viu uma mulher que se sente homem ganhar competição qualquer de homem de performance. Também não existe. Então, assim, a gente precisa entender que isso é uma questão de biologia, se é isso mesmo que se presta ao esporte, é a competição, é a superação, é tudo isso. Não faz o menor sentido você ter pessoas biologicamente diferentes na mesma categoria. Então, parabéns para a Inglaterra, parabéns para a Flórida, e eu espero que a nossa ministra do esporte revise essa sua ideia, porque essa sua ideia é muito prejudicial para nós mulheres e para o esporte feminino do Brasil. Matéria do jornal O Globo. A condição de Lula para marcar o almoço em que acertou com Moraes nomeações para o TSE. Eu acho que esse almoço é para dizer justamente isso, né? Eu cedi aqui no TSE e você vai ceder aí no STF e nós continuamos amigos e vamos tomar uma cervejinha aqui pela paz mundial. Então, eu acho que esse é o objetivo do almoço. Nós não temos muita esperança aí com o STF. A única coisa, semana passada, e aí eu vou deixar até a especulação por conta aí do nosso ouvinte, é que semana passada o Lula estava lá no Japão, fez aquele papelão, né, meio maltratado pela galera, enfim. Mas engraçado que o Klaus Schwab escolheu justamente aqueles dias para vir no Brasil para se reunir com Alexandre de Moraes e com Alckmin. Pois é. Então, a gente vê que a tal harmonia entre os poderes, pelo jeito, está sendo tecida e, por enquanto, vai permanecer. Essa é a dúvida. Né? O Lula aprovou esse arcabouço fiscal também essa semana, levantou um pouquinho mais a moral, apesar de ter liberado uma fortuna em emendas parlamentares, né, mais uma vez. E a gente está vendo aí um governo meio desequilibrado. E agora, o que ele não pode achar é briga com o Alexandre de Moraes. Então, acho que aí foi um jogo de ajuste. Ajusta aqui, ajusta ali. Eu vou deixar o Zanin no STF e aqui no TSE eu continuo mandando, você nomeia quem eu quero. E aí esse governo tão inclusivo, a gente não vê nenhuma mulher, nenhum negro, nada, porque de inclusivo é só a conversinha mole. De inclusivo não tem nada. É mais do mesmo, mais de defensores, militantes, tanto no TSE quanto no STF, sem luz no fim do túnel, nenhuma. Então a gente tem que conviver com essa espécie de democracia esquisita que a gente acabou criando em 1988 e que, na minha opinião, já deveria ter sido revista nesse momento agora em que o mundo passou por tantas transformações. Então, a gente tem realmente um problema, a gente tem um elefante na sala e o elefante só faz filhote. Então, assim, é bem complicado a gente se livrar desse problema que é quase uma âncora para o nosso país, que é essa insegurança jurídica e esse sistema ditatorial onde um meme, um risinho, uma fala, uma vírgula derruba o opositor e um trem inteiro passando por cima não derruba um simpatizante. Então, nesse tipo de democracia que tem lado, a gente não tem como ter muita esperança, principalmente na justiça. Então, o Brasil está de novo, cada um que se vire como puder, porque está complicado. Se o Bolsonaro vai ficar inelegível ou não, não sei. Acho que ele não sei se ele se candidataria novamente, não sei se o fato de ele ficar inelegível é bom ou ruim para a direita, também não sei, porque o fato de ele ser inelegível pode deixar ele fazer campanha para um bando de gente e atrapalhar muito mais gente que se ele fosse candidato ele mesmo. Então, eu acho que o TSE devia ponderar isso também. Mas, enfim, nada vai ser normal nos próximos anos no nosso país, porque eles tomaram a presidência da República e já tinham tomado os outros órgãos, então a gente está completamente rendido aí a uma agenda que não é boa, infelizmente, para o nosso país, mas é o que temos. E eu queria dizer para vocês aí, ouvintes aí da Ouro Branco FM e da Brado, um bom fim de semana, que eu hoje vou ter que sair mais cedo, porque eu tenho um avião para pegar daqui a pouco, e vamos ter esperança aí, vamos ver que semana que vem o negócio melhora, e acho que a gente tem que, sim, se manifestar como puder a favor daquilo que a gente acha certo. E o que a gente acha certo é a justiça,
não é essa perseguição, não é esse governo com essa cara aí autoritária que está aparecendo.